Oi, meu nome é Lana Bleicher, eu sou professora da Faculdade de Odontologia da UFBA. Esse vídeo é para a disciplina Metodologia do Trabalho Científico. Esta é a semana em que a gente discute um pouco sobre fichamentos e minha intenção não é fazer um vídeo sobre fichamentos. Eu vou deixar indicado um vídeo produzido por outra pessoa que fala sobre o que é o fichamento, para que serve, quais são as vantagens de se trabalhar com fichamentos, quais são os tipos de fichamento. Bom, o que vai ser objeto desse vídeo é um conjunto de orientações para o preenchimento do nosso roteiro de fichamento específico desta disciplina. Esse é o nosso roteiro. Se vocês procurarem outros modelos de fichamento pela internet, vocês vão ver que, em geral, eles começam com a referência da obra que está sendo fichada, mas como essa atividade está sendo passada em um momento em que a aula de referências ainda não aconteceu, o que eu peço a vocês é que preencham todos os elementos de identificação do artigo, porque com essas informações vocês poderão construir as referências mais tarde, seja na norma ABNT, seja na norma Vancouver. Depois de preenchido o quadro com os elementos que identificam a obra, a gente vai ter um espaço para preencher com as categorias que estão presentes naquela obra, no caso aqui da disciplina do artigo que está sendo fichado, e logo em seguida tem um espaço para vocês transcreverem, ou seja, para vocês trazerem citações diretas da obra, sempre relacionando a página ou páginas de onde veio aquela citação e a categoria. Talvez vocês precisem entender melhor o que nós estamos chamando de categoria. Neste momento da disciplina, vocês já passaram pela etapa de definição do tema de pesquisa, vocês já fizeram a busca bibliográfica e, para isso, vocês pensaram, a partir do tema de pesquisa, quais seriam os termos interessantes de serem utilizados naqueles campos de pesquisa, para daí obter os artigos. E agora que vocês estão fazendo a leitura dos artigos selecionados, vocês vão perceber que dentro daquele grande tema existem subtemas. É um pouco isso que a gente está chamando de categorias. Eu quero destacar que isso é algo bastante pessoal. Um mesmo artigo lido por duas pessoas diferentes pode resultar em fichamentos diferentes, porque essas pessoas terão objetivos diferentes e vão definir, inclusive, uma lista diferente de categorias. Não se preocupem em fechar a lista de categorias logo de início. Isso, em geral, vai e volta muito antes de chegar ao trabalho final. Então, vocês podem, a partir da leitura do segundo, do terceiro, do quarto artigo, ir acrescentando novas categorias e modificando as anteriores. Então, essa lista vai mudar bastante até vocês chegarem ao final. Então, sempre é possível voltar e refazer. Eu vou mostrar um exemplo que talvez fique mais fácil de entender. Esse artigo da Lígia Bahia é de quando eu estava fazendo uma revisão de literatura sobre o tema planos de saúde. Minha preferência naquele momento foi trabalhar com uma cópia de papel, mas vocês escolham aí o que for mais tranquilo para vocês. Eu quis rabiscar muito aquele pedaço e coloquei essa foto aqui só para vocês terem uma ideia. Então, eu vou anotando minhas interpretações, meus resumos nas margens. E naquele segundo parágrafo que vocês estão vendo aí, eu utilizei até um hashtag para visualizar melhor, é a categoria histórico, ou seja, aquele pedacinho que começa com essas mudanças e vai até a palavra abandonado, aquilo ali eu estou atribuindo a categoria histórico. Isso é importante porque nos outros artigos eu também fui recortando pedaços e chamando isso aqui é a categoria histórico. Histórico, lógico, de planos de saúde, que era o meu tema principal. Se eu fosse preencher o formulário da disciplina com o artigo,
de Lígia Bahia, como é que eu faria? Eu colocaria as transcrições nessa coluna de citações, como vocês estão vendo, mas sempre lembrando de apontar qual é a página. Então, lembrem também, se uma transcrição começa numa página, termina na outra, então você anota as duas páginas, onde começa e termina essa transcrição. E a última coluna é a categoria, foi uma coisa que eu defini. Então, eu defini que aquele primeiro trecho se refere a histórico dos planos de saúde, a segunda transcrição ali se refere ao crescimento dos planos de saúde, e o terceiro pedaço se refere ao desempenho dos planos de saúde. Isso é muito interessante porque depois, em outro artigo, vai ter algo falando, mais uma vez, de histórico. E talvez não traga o desempenho econômico, mas pode também falar de legislação. E aí, uma outra categoria seria a legislação dos planos de saúde. Então, percebam que, conforme a gente vai lendo novamente, ou lendo coisas a mais, a nossa lista vai aumentando, vai diminuindo, dessa forma. Na caixinha de categorias presentes na obra, então, é somente uma listinha do que é que eu encontro ali. Então, só de bater o olho eu já sei. Esse artigo aqui me serve para construir a discussão sobre histórico. Esse artigo aí é útil para discutir a questão do desempenho econômico. E segue. No nosso modelo também tem uma caixinha para vocês resumirem o artigo. E eu sei que a tentação de vocês vai ser de copiar-colar o resumo que já vem no próprio artigo. Mas isso pode não ser uma boa ideia. Quando o autor escreve o resumo, ele dá uma ideia geral do que ele acha importante naquele artigo que ele publicou. Mas pode ser que aquela obra seja interessante, seja importante para vocês por um outro motivo, por causa de um outro detalhe. Então, nem é a discussão central do artigo que serve para você, mas sim um detalhe menor, uma informação paralela. Então, tentem não fazer um corte-cole nesse campo de resumo, certo? Transcrição literal é lá naquela parte das citações. Aqui é um resumo que vocês possam fazer com suas próprias palavras, a partir do que é útil para você, não do que o autor considerou que seria útil para as pessoas. Também tem uma caixinha para vocês registrarem opinião, e aí vocês registram por que aquele artigo é útil para a revisão de literatura que vocês estão construindo. Pode ser que ele é útil porque traz dados nacionais que vocês não encontram em nenhuma outra obra. Pode ser porque traz uma argumentação muito diferente das demais. Pode ser que a utilidade desse artigo seja porque confirma, né, todo o resto da literatura. Enfim, aqui é realmente algo bastante pessoal. Vocês podem, inclusive, registrar por que ele só é parcialmente útil, né? Ou tome cuidado com tais aspectos. Ele traz um conceito importante, porém está desatualizado naquele outro aspecto. Então, aqui é algo muito pessoal de quem faz o fichamento. Por enquanto é só, e agora é fazer. Vão fazendo aí os fichamentos da disciplina e depois a gente conversa mais. Tchau!